E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2022 que fala para a gente o seguinte: o manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 Joule por grama grau Celsius e densidade de 1.000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Gente, olha só. Ele está querendo saber qual é o melhor disjuntor quando você está utilizando uma ducha. E para pensar no melhor disjuntor, a gente tem que pensar na maior utilização dessa ducha. Essa ducha ela vai puxar mais energia elétrica quando você muda a posição do chuveiro para o super quente. Quando você muda normalmente a posição para o super quente, às vezes corre o risco do disjuntor desarmar. E ele quer evitar justamente isso, colocar um disjuntor que seja eficiente. Então, as informações que a gente precisa olhar são do superquente. E aí você pode utilizar qualquer valor associado ao superquente, para uma vazão de 3 litros por minuto ou de 6 litros por minuto. Por conveniência só, eu vou trabalhar com a vazão de 3 litros por minuto, que vai estar associada a uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Observa bem que a densidade da água ele te deu que é de 1.000 gramas para cada litro. Então, se eu tenho 1 litro de água caindo, eu tenho 1.000 gramas. Se eu tenho 2 litros de água, eu vou ter 2.000 gramas. E se eu tenho 3 litros de água caindo a cada minuto, eu vou ter uma massa de 3.000 gramas. Você poderia fazer o cálculo também através da expressão da densidade. Densidade é massa sobre volume. Substituindo os valores, você ia ter uma densidade de 1.000 gramas por litro, a massa você queria saber, e o volume é de 3 litros. Fazendo o produto, você também chega lá. Agora que a gente descobriu que o valor da massa é de 3.000 gramas, a gente consegue calcular a potência dessa ducha que vai ser necessária para a gente encontrar qual é o disjuntor ideal. Vamos focar, por enquanto, na potência da ducha. A potência ela é dada por energia sobre tempo. Nesse caso, a nossa energia vai ser o calor. Então, a gente vai ter que a potência da ducha vai ser calor sobre o tempo. Como a gente está tratando de aquecimento da água, a quantidade de calor pode ser calculada pelo produto de massa, calor específico, vezes variação de temperatura. E dessa forma, a gente pode substituir. Aqui, a gente vai ter então que a potência vai ser massa, calor específico, vezes variação de temperatura, dividido pelo tempo. Observa bem que o seu calor específico está em Joule por grama grau Celsius. E como o valor da corrente elétrica está em ampere, é interessante que a gente comece a ter essa potência em watt, para a gente poder encontrar a corrente em ampere. Para que a potência seja encontrada em watt, a gente precisa que a energia seja dada em joule e o tempo em segundos. Portanto, o intervalo de tempo que eu vou usar aqui vai ser o intervalo de tempo dado em segundos. Ele deu a vazão para a gente de litro por minuto. 1 minuto tem 60 segundos, então o tempo que eu vou colocar aqui, que seria de 1 minuto, eu vou colocar em segundos, que vai ser de 60 segundos. Agora eu vou substituir os valores. Observa bem que o calor específico já vai dar um valor para a gente em joule. Para isso acontecer, a massa precisa estar em grama e a temperatura em graus Celsius. Ok, observando as unidades, eu já vejo que a massa está em grama e a temperatura está em graus Celsius, então eu não preciso converter mais nada.
Só substituir. O valor da massa vale 3.000, o valor do calor específico vale 4,2 e o valor da variação de temperatura vai ser de 30. Agora a gente pode fazer essa continha. Fazendo essa continha, a gente vai ter o seguinte, ó, a potência vai ser, dividir 30 por 60 vai dar meio. Então, a gente vai ter 3.000 vezes meio vezes 4,2. 3.000 vezes meio vai dar 1.500. Então, a gente vai ter 1.500 vezes 4,2. O valor da energia que a gente achou, né, para a quantidade de calor, foi em joule e o tempo foi em segundos. E isso configura para a gente o watt. Eu vou escrever até bonitinho aqui para você poder ter esse valor em mãos certinho. Agora que a gente encontrou uma potência em watt, a gente pode encontrar a corrente em ampere. Quando a DDP está em volt e a potência está em watt, a gente encontra necessariamente a corrente em amperes, porque todas as unidades vão estar no sistema internacional. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular essa corrente. E para isso, a gente pode utilizar a expressão da potência, que é dada por U vezes I, ou o tal do π que vocês gostam tanto. Eu vou substituir o valor da potência que a gente encontrou, que é 1.500 vezes 4,2. A gente vai ter, então, 1.500 vezes 4,2. Isso tem que ser igual a DDP, e ele fala que é 220. Olha aqui, 220. E a corrente elétrica eu quero encontrar. Vou pegar esse 220, que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter 1.500 vezes 4,2 sobre 220. E isso vai ser igual à nossa corrente elétrica. Posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. E a gente vai ter que a corrente elétrica vai ser 150 vezes 4,2 sobre 22. 150 vezes 4,2 vai dar 630 divididos por 22. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 28,63 amperes. E a questão te fala que o disjuntor tem que ser escolhido com um valor múltiplo de 5 que seja maior que o valor da corrente máxima. O próximo múltiplo de 5 maior que esse valor vai ser justamente o de 30 amperes. E com isso o gabarito vai ser a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!